Olá pessoal, meu nome é Camille Soares, atualmente eu estou no 5º semestre de Medicina na Universidade Estadual do Ceará, faço parte da Liga Acadêmica de Cirurgia e Anatomia, a LACAM, e do nosso projeto aqui, o LACAMFlix. Na aula de hoje nós vamos estudar um conteúdo que, apesar de ser mais rápido, um pouquinho mais fácil, é muito importante na nossa prática cirúrgica, porque nós vamos constantemente precisar fazer o manejo adequado de feridas através de suturas e de outros procedimentos. Nós precisamos conhecer como essa cicatrização das feridas acontece fisiologicamente para a gente conseguir ajudar esse processo a acontecer da melhor maneira possível. Então vamos lá. Primeira definição bem rápido do que é a cicatrização, que é esse fenômeno de renovação da nossa pele depois de uma lesão, depois de ter tido algum acometimento que quebrou aí a barreira de integridade e defesa da nossa pele. Então, a gente vai ter o processo de epiterização e de renovação da pele e dos outros tecidos que possam ter sido danificados nesse processo. E geralmente vai ser caracterizado por um mecanismo bem complexo, que precisa de ativação de muitas células, de muitos mecanismos bioquímicos, que no final vai culminar na formação do tecido de granulação, a queratinização e a cicatriz, que é o que a gente conhece como símbolo da nossa cicatrização adequada e fisiológica. Essa cicatrização é dividida em 3 fases de maneira didática, só para a gente conseguir entender um pouco melhor. Mas essas fases podem se sobrepor em determinados momentos. A gente pode ter diferentes pontos da ferida, passando por diferentes fases da cicatrização, certo? Mas, para a gente conseguir estudar, a gente dividiu elas em fase inflamatória, fase proliferativa e fase de maturação. Antes da gente falar da fase inflamatória, a gente vai fazer só uma breve revisão sobre a hemostasia primária que acontece depois que a gente tem uma lesão tecidual. São a ligação, o contato do colágeno que estava na nossa epiderme com o endotélio vascular. O fator de von Willebrand, junto com o fator 8, que geralmente eles ficam agrupados, vão se juntar com o colágeno que foi exposto, e geralmente essa junção, esse acoplado, vai expor alguns domínios que vão ser o local de ligação das plaquetas, que é o fenômeno da adesão plaquetária. Em seguida, essas plaquetas vão começar a liberar substâncias que vão ativar mais plaquetas e chamar mais plaquetas ainda para aquele local, para que elas se fixem naquele local, que é justamente a ativação plaquetária. E por último, a gente vai ter a formação do tampão plaquetário, que é quando as plaquetas vão se juntar mais firmes e formar um coágulozinho de fibrina mais forte, aquele plug plaquetário inicial primário, que é um pouquinho mais frouxo do que o secundário, que vai ser feito posteriormente. E é justamente nesse coágulo de fibrina, essa formação do coágulo de fibrina, que vai servir como um arcabouço, como uma rede, para que as células inflamatórias da fase inflamatória migrem. Então, geralmente, esse coágulo de fibrina é a redezinha para onde essas células vão migrar e se aderir nesse momento. Essa fase inflamatória, ela vai ser caracterizada principalmente por recrutar e ativar vários tipos celulares, vários tipos componentes, como interleucinas, prostaglandinas, neutrófilos. É a primeira tentativa do corpo de tentar manter sua estabilidade. Então, geralmente, ela é mais dolorosa. A gente vai ter aqui diversas queixas, as queixas características dos sinais flogísticos da inflamação, que é justamente a dor, o calor, o rubor, o edema, a perca de função que foi adicionada depois. E esses sinais vão estar muito pronunciados nessa fase, que vai ser a fase mais dolorosa do processo de cicatrização. É a fase mais imediata, que acontece depois que a gente tem um mecanismo de lesão e vai durar aí até uns 3 ou 4 dias depois do acontecimento. E a gente tem 3 principais tipos de células envolvidas nessa fase inflamatória. Os neutrófilos, eles são os primeiros tipos celulares a chegarem lá na nossa ferida. Geralmente vão ter um pico ali entre 24 e 48 horas depois da lesão. Vão atuar ali fazendo a fagocitose de algumas bactérias, de debris celulares, e vão principalmente liberar citocinas inflamatórias para ativar ainda mais neutrófilos e ainda mais tipos celulares para chegarem naquele local e conseguir fazer a defesa do corpo naquele momento. E geralmente também vão produzir proteases que vão ajudar ali a degradar a matriz extracelular. Em seguida, nós temos a migração dos macrófagos, que é o principal tipo de célula envolvida na cicatrização, porque vão chegar aqui na fase inflamatória e vão permanecer para sempre, até o final da cicatrização. Elas são muito importantes, principalmente porque elas vão ficar recrutando, ativando outras células inflamatórias. Aqui na fase inflamatória ela tem essa principal função, mas também no futuro, na maturação, vão ajudar na regulação da síntese da matriz celular. E no caso, vão estimular a angiogênese e outras coisas que eu vou falar mais a seguir, que é muito importante para a gente conseguir ter a formação da nossa cicatriz. E por último nós temos os linfócitos T e B, que eles vão estimular fibroblastos e também liberar citocinas, liberar mais citocinas inflamatórias e estimular os fibroblastos. Os fibroblastos são os principais tipos celulares envolvidos na fase proliferativa, que nós vamos ver já já. Então, eles são meio que uma ponte para a fase proliferativa, ou também chamado de fibroplasia. Então, aqui nessa fase proliferativa, a gente vai ter
principalmente com o encerramento dessa fase, o desfecho principal, a formação do tecido de granulação. E esse tecido de granulação, ele é um leito capilar que tem vários fibroblastos, macrófagos, e é um arranjozinho mais frouxo de colágeno, que geralmente tem ácido hialurônico, fibronectina, e que vai ser o local de deposição das células que vai meio que preencher aquela falha, né, depois do mecanismo de lesão. E geralmente a gente vai ter 3 fases principais nessa fase de proliferação, que é justamente a fibroplasia, a angiogênese e a epitelização. Cada uma das fases tem um tipo celular característico responsável por estimular esse processo. Na fibroplasia a gente tem o fibroblasto, como eu falei, a principal célula envolvida na fase proliferativa, porque eles vão produzir colágeno, principalmente colágeno 1 e 3, que são os constituintes da matriz extracelular da nossa pele. E nós vamos ter também, eles também produzem proteoglicanos, glicosaminoglicanos. Tudo isso vai originar ali o meu tecido de granulação e vai dar origem à matriz extracelular e esse processo de mais fortalecimento, de preenchimento desse local que foi lesionado, essa falha que tem ali. Em seguida, nós vamos ter a angiogênese, que é a formação de novos vasos, porque para a gente ter a formação de novos tecidos, a gente precisa de vascularização, de oxigênio, de nutriente que o sangue traz, então a gente precisa ter novos vasos formados nesse local. Então a gente vai ter células endoteliais, que são fundamentais para restaurar esse fluxo sanguíneo, que elas vão começar a migrar os pequenos vasos que estão por perto ali da região adjacente e vão se fixar na ferida por algumas moléculas de adesão, vão começar a se replicar e a formar novos capilares, aumentando ali a capilarização naquele local. Tudo isso também é estimulado por citocinas, por fatores de crescimento, como o TNF-alfa, TGF-beta, o VEGF, tudo mais. E a gente vai ter, por último, a queratinização, ou a epitelização, que é feita pelo queratinócito, né? Muito importante. A gente vai ter a migração, né, desses tipos celulares de queratinócitos que vão se fixar nesse local e vão começar a epitelizar esse local que sofreu a lesão. Geralmente, esse processo de epitelização ele vai terminar ali depois das 24, 48 horas após a lesão. Por isso que, na maioria das vezes, a gente dispensa fazer curativo ou fazer sutura em uma ferida depois de muito tempo, porque a gente se parte do pressuposto de que já teve o processo de epitelização, uns 2 dias depois de ter tido o mecanismo de lesão. E essa fase proliferativa, ela começa ali no 3º, 4º dia depois do mecanismo de lesão ter acontecido, acometido aquele local, e vai durar umas 2 a 3 semanas depois da lesão. Ela é um pouquinho mais prolongada. Mas a fase mais longa de todas é a fase da maturação, que é a última fase principal que nós vamos estudar, onde nós temos realmente a formação da cicatriz em si, né? É a última fase e ela pode durar muito tempo. Ela se inicia uns 14 dias depois da lesão e vai durar meses ou até anos. Então, geralmente, porque essa ferida ela sempre está se renovando, essa cicatriz sempre está se renovando. Não é um processo que acontece, começa e termina muito rapidamente. Então, a gente vai ter nessa fase principalmente a deposição de fibras de colágeno de maneira mais organizada. E nesse processo, o colágeno inicial que tinha sido depositado, que era mais frouxo, agora vai ser substituído por um colágeno mais espesso, para a cicatriz ficar mais rígida, né? Desculpa. E o miofibroblasto é a principal célula envolvida aqui nessa fase de maturação. É um pouquinho diferente do fibroblasto, só por uma mudança estrutural mesmo, porque o miofibroblasto tem um citoesqueleto com actina, que é um pouquinho mais resistente do que o fibroblasto normal. Então, a gente vai ter menos glicoproteína, menos mucopolissacarídeos, os capilares vão começar a retroceder também, a gente vai ter essa deposição das fibras de colágeno mais organizadas e também a contração da ferida, para que as fibras de colágeno se organizem, que a gente tenha a cicatriz mais linear, bonitinha, sem nenhum excesso. E por último, essas fotos aqui são só para exemplificar os tipos principais de células que a gente tem nesses processos. A gente tem aqui no começo as plaquetas, na fase da hemostasia primária. Na inflamação temos principalmente os neutrófilos e os macrófagos envolvidos, né? Os neutrófilos chegam primeiro, tem esse pico entre 24 e 48 horas depois. Os macrófagos chegam, assim, um pouquinho depois, né? Vão ter esse pico maior, 48 horas, 96 horas depois da lesão, mas eles vão ficar até o final, como falei. E os linfócitos T e B que também vão aparecer. Na fase proliferativa, os miofibroblastos, em seguida os miofibroblastos, e na fase de remodelação, a contração da cicatriz. Aqui é só outro gráfico mostrando a presença dessas células, que vocês podem parar para analisar um pouco melhor, mas é mais do que eu já falei. E aqui é uma foto exemplificando a fase inflamatória, que a gente tem aqueles sinais flogísticos bem característicos, a ferida fica mais dolorida, a gente tem essa inflamação, o edema, essa vermelhidão. Na fase proliferativa, a gente já tem a formação do tecido de granulação, que é o principal componente, e na maturação a gente tem a cicatriz em si. Agora eu falo sobre os tipos de cicatrização que nós podemos fechar essas feridas de 3 maneiras específicas. Quando nós temos feridas mais limpinhas, com as bordas mais retas, a gente vai optar
por uma cicatrização de primeira intenção. Então, a gente pode utilizar suturas, retalhos e outras técnicas para poder fazer o fechamento dessa ferida. Já na segunda intenção, a gente vai utilizar esse fechamento, que não é realmente uma técnica, a gente vai só continuar limpando a ferida e deixando que a cicatrização natural ocorra, a gente vai esperar que se forme tecido de granulação e que haja contração natural da ferida e da cicatriz posteriormente, porque se tratam de feridas mais potencialmente contaminadas ou infectadas, que têm bordas mais distais, que a gente teve perca de uma grande quantidade de tecido e que se a gente for tentar fechar com suturas, a gente vai piorar o quadro do nosso paciente. Geralmente a gente vai ter um alto risco de dehiscência porque as bordas estão muito distantes, então nosso ponto não vai conseguir fazer essa união correta. Ou a gente vai, geralmente, ter uma ferida infectada, que se eu fechar eu posso aumentar ainda mais a infecção e piorar tudo. Geralmente a infecção é um dos principais contraindicadores de suturas. E a gente vai, no caso, geralmente depende também do quadro do paciente, porque às vezes pacientes diabéticos, que tem alguma doença crônica que prejudique a cicatrização, se eu tentar fechar essa ferida não vai ser bom, geralmente eu não vou ter aporte do corpo suficiente para conseguir ter a cicatrização adequada, justamente pelas doenças, principalmente o diabetes que a gente fala, que tem esse prejuízo na vascularização e na perfusão. E por terceira intenção, a gente vai fazer uma junção das duas. A gente vai ter uma ferida com a borda mais distante, mas geralmente nesse tipo de cicatrização eu prezo por um resultado final mais estético e mais rápido. Na segunda intenção, eu preciso passar muito tempo. Demora demais esse processo pra gente ter o fechamento da ferida, como eu falei, vai demorar no mínimo ali uns 14 dias para começar a iniciar o processo de cicatrização, a fase de maturação. Então ela demora um pouco mais. Aí na terceira intenção, se eu quiser um resultado mais estético, mais rápido, geralmente em feridas que tenham sido realmente contaminadas e com a borda um pouquinho mais distante, em partes mais nobres do corpo, que se eu deixar fechar com a segunda intenção, não vai ficar um resultado estético legal, principalmente a face, a gente cita como exemplo aqui. E geralmente a gente vai começar com o tratamento aberto, limpando bem a ferida para evitar infecções. E depois, por último, depois que a gente tiver mais a formação de granulação, tiver uma evoluçãozinha melhor, que a gente vai conseguir aproximar melhor as bordas por suturas. E nós temos vários fatores que interferem na cicatrização e que podem prejudicar a gente ter uma cicatrização inadequada. Fatores locais, principalmente o tamanho da ferida, o tipo da ferida, onde essa ferida está localizada, se a gente tem suprimento sanguíneo adequado ou não, se a gente tiver quadros de hipoperfusão tecidual, geralmente não vai ter uma cicatrização boa se a gente prosseguir com suturas ou algo do tipo. O contato com radiação ionizante também pode prejudicar a cicatrização e a infecção é o principal vilão da nossa cicatrização. Porque as bactérias elas vão produzir alguns mediadores inflamatórios que vão justamente inibir a fase inflamatória. Então, sem a fase inflamatória, sem todo aquele processo de recrutamento de tipos celulares para fazer fagocitose dos micro-organismos, a gente vai continuar tendo infecção, a gente não vai conseguir ter, nossa defesa contra a infecção vai ser inibida, então a gente vai ter essa proliferação. A infecção faz isso para que ela consiga se alastrar, Então a gente vai ter tanto impedimento da fase inflamatória, elas também vão impedir a epitelização, impedir a contração da ferida e, além disso, vão ocasionar morte celular naquele local. E a gente vai ter ali deposição de tecido necrótico na ferida, e isso também impede o crescimento celular e o processo de cicatrização. Outros fatores sistêmicos também muito importantes. No envelhecimento, os idosos eles vão ter uma cicatrização já mais deficitária, mais prejudicada em comparação aos pacientes mais jovens. Então, geralmente, é bem mais difícil de ter uma cicatrização adequada nesses pacientes. A diabetes, como eu falei, por causa da vasculopatia, da neuropatia, da hiperglicemia, tudo isso vai prejudicar a circulação e eu não vou conseguir ter uma cicatrização adequada, principalmente em feridas mais distais. Eu também tenho uma desnutrição calórico-proteica que vai prejudicar se a pessoa estiver usando corticoides, porque geralmente vão afetar a fase inflamatória, também vão atuar inibindo. A gente tiver obesidade, tabagismo, deficiência de vitaminas como A, C, AB2, uma deficiência de zinco, acidose e principalmente o uso de quimioterápicos. O principal exemplo é o bevacizumab, porque ele é um antiangiogênico, então ele vai interferir ali no principal fator de estímulo para crescimento dos vasos na angiogênese, que é o VEGF. E a gente tem aqui para diferenciar tipos em que a gente tem uma cicatrização meio que exagerada, exacerbada. Uma resposta excessiva, a gente tem a produção de colágeno excessivo, demasiado durante a cicatrização. A principal diferença entre uma cicatriz hipertrófica e aqueloide está no limite, na extensão dessa cicatriz. Numa cicatriz hipertrófica, a gente vai ter esse crescimento limitado no local da lesão. Então, geralmente, essa cicatriz ela vai ser mais avermelhada, com as bordas mais elevadas, mas ela vai ficar contida ali nos limites da cicatriz. Enquanto a queloide não vai ficar limitada, ela vai se expandir além do local da lesão. Ela também está relacionada com alguns fatores genéticos, com a predisposição maior de algumas pessoas, principalmente etnias negras. Mas
é bem relativo o crescimento e aparecimento dessas queloides e cicatrizes hipertróficas. Geralmente a cicatriz hipertrófica ela tende a desaparecer, né? Ela tende a se tornar plana e diminuir com o tempo, mas a queloide é um pouquinho mais difícil, exige um tratamento maior. E ambas as cicatrizes hipertróficas e queloides podem ser tratadas como terapia por pressão, usando a bandagem de silicone, ou até injetando corticoides na derme papilar no local. Pode precisar, em algum caso, se for muito exacerbado esse crescimento, de uma ressecção cirúrgica, mas depende de cada caso. E essas foram minhas referências nessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada quem acompanhou até aqui. Espero que a aula tenha sido proveitosa. E queria pedir para vocês para curtirem o vídeo, comentarem o que vocês acharam, compartilhar com alguém que você acha que queira ou que precise assistir essa aula, para ajudar a divulgar esse nosso projeto tão bonito, né? Onde nós acadêmicos tentamos ajudar uns aos outros com um pouquinho de conhecimento que cada um de nós temos. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.